Você já deve ter visto inúmeros vídeos prometendo as próximas grandes altcoins que vão fazer 1000%, mas a verdade é que seguir essas dicas cegamente pode custar caro. A maioria desses criadores de conteúdo estão apenas atrás do seu clique sem te alertar que se você não souber o timing certo para entrar e sair, as chances de perder dinheiro são enormes. Isso porque o mercado de criptomoedas ele é vasto e atrai muita ganância, porque existem poucos exemplos de pessoas que ficaram sim milionárias colocando pouco dinheiro. Mas a realidade do mercado é que poucas altcoins entregam aquilo que realmente prometem. E das milhares de criptos disponíveis, olha só, presta atenção, apenas 42, menos de 1%, superaram o desempenho do Bitcoin neste ano. Por isso hoje eu vou te mostrar por que essas criptos são tão raras e por que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro acreditando em promessas vazias do mercado. Olha, eu levei 6 anos de mercado para aprender isso daqui que eu vou apresentar para você. Então eu já estou te dando um atalho do mercado cripto para você não perder tempo e nem dinheiro com tudo que eu errei lá atrás. Então ao entrar no mercado, você vai perceber que os ciclos eles sempre se repetem, mas eles nem sempre são iguais. Então reparem que essa coluna vermelha são os anos negativos do mercado, essa coluna em azul são os anos pré-bull market, e essa coluna aqui verde claro, e essa outra aqui verde um pouco mais claro, e essa coluna em verde é a primeira grande alta do mercado, depois temos a segunda grande alta que é representada por essa outra coluna e provavelmente será de 2024 para 2025. Dentro desses ciclos nós temos os períodos de alta do Bitcoin e logo em seguida vem a alta das altcoins. E muitas vezes o período de alta das altcoins ele não dura tanto tempo assim quanto na alta do Bitcoin, que é de médio e longo prazo. Então por isso que nas altcoins é importante saber o timing de entrar, o timing de sair e também entender onde o mercado está dando a atenção. E hoje dentro das altcoins, uma moeda muito importante de nós olharmos para ver a tendência de alta da altcoin season é o Ethereum, que é a maior altcoin do mercado. Então além do Bitcoin que costuma ditar a tendência de alta do mercado cripto ou a tendência de baixa, o Ethereum ele vem logo em seguida mostrando que nós podemos ter uma altcoin season com moedas menores. Só que hoje o Ethereum ele está passando por uma crise existencial, porque ele foi basicamente a primeira altcoin criada dando mais utilidade para a cripto. Então é possível criar sites, fazer aplicativos, interagir de várias formas diferentes dentro do ecossistema do Ethereum, que era algo que antigamente não era possível fazer no Bitcoin. Agora pode ser que no futuro próximo isso seja possível na rede do Bitcoin, mas por enquanto não é assunto do vídeo. Mas o que eu quero mostrar é que o Ethereum ele está perdendo a sua relevância para outras camadas enquanto novas redes estão ganhando a sua popularidade. Então fica muito claro aqui nessa rede nova chamada de Base o ganho de volume que ela está tendo, enquanto o Ethereum está perdendo bastante a sua participação de mercado. Então, se o Ethereum não se aprimorar daqui para frente, igual aconteceu com a Solana, que estava numa grande queda porque ela não tinha tanta utilidade, aí eles aprimoraram todo o ecossistema e agora a Solana é uma das principais redes para movimentação dentro do DeFi, principalmente. Se o Ethereum não fizer isso, ele vai perder cada vez mais a relevância dentro do mercado cripto. Mas o que é interessante notar é que estava havendo uma migração de capital da camada 1 para as camadas 2, que são altcoins que vieram depois do Ethereum, depois da Solana, para resolver problemas dessas outras redes. Mas com o grande sucesso da Solana, o mercado voltou a dar atenção para a camada 1 novamente. Então, enquanto o ecossistema do Ethereum estava focando em desenvolver as suas camadas 2, que são mais rápidas, mais baratas, o dinheiro foi migrando aos poucos para essas redes e utilizando menos o Ethereum. Isso, obviamente, foi negativo para a rede. Enquanto isso, a Solana fez o movimento oposto. Ela desenvolveu ainda mais a sua camada 1 e melhorou bastante a ponto de ser uma grande concorrente hoje. E isso trouxe bastante valor para a Solana e, obviamente, outras redes notaram isso e estão fazendo também. Como, por exemplo, a Sui, que é uma camada 1 e ela está se desenvolvendo e ganhando bastante valor. Não é à toa que olhando os últimos 30 dias em TVL, o Ethereum perdeu 5% de valor, a Solana perdeu 4%, mas a Sui ela ganhou 50%. Então isso daqui já é um grande sinal de que talvez seja interessante olhar para essas outras redes, a rede da Solana, a rede da Sui e outras camadas 1. Outro ponto importante é que hoje, quando a gente pensa no mercado cripto, nós pensamos numa tecnologia revolucionária que será a grande tendência do mundo inteiro. E sim, isso realmente será, só que não para todas as moedas. Na verdade, a maioria das altcoins são projetos inúteis e que não resolvem nenhum problema ou são cópias de outras redes. Então isso você tem que estar muito atento na hora de colocar o seu dinheiro em altcoins. Então olha só, nesse gráfico fica claro como o mercado cripto realmente é revolucionário e está atraindo muito mais dinheiro do que qualquer outro mercado. Na última década, colocando $100 em qualquer uma das empresas que subiram bastante e são empresas revolucionárias,
revolucionárias e resolvem grandes problemas da sociedade, como a Amazon, a Apple e a Visa, elas multiplicariam seu dinheiro em várias vezes, sim. $100 teriam se tornado $3.300, só que no Bitcoin, $100 teriam se tornado $9,2 milhões. Isso porque esse é um mercado que ainda está sendo adotado, ele é mais revolucionário e menor, por isso que o seu capital se multiplicou em mais vezes aqui do que nas outras empresas que também são muito importantes hoje na economia. Mas reparem que o mercado cripto ele cresce de uma forma muito mais rápida do que o mercado tradicional hoje, porque ele é um mercado menor e revolucionário. Só que se nós olharmos para as moedas que existem hoje no mercado, boa parte delas não são nada revolucionárias e na verdade são completamente inúteis. E muitas vezes elas vão atrair o seu dinheiro, depois você vai segurar esse projeto por pouco tempo e já perderá boa parte do capital investido. Porque no final das contas, muitos desses projetos não servem para nada e eles não são revolucionários. Então reparem aqui todas essas categorias de criptos que existem hoje. Boa parte delas não existirão daqui a alguns anos, porque praticamente todas as altcoins são apenas especulativas, não servem para absolutamente nada. Por exemplo, olha essa categoria aqui, ó, memes políticos, tem lá, ó, subiu praticamente 1000% a Sol Trump, que é uma moeda que basicamente usa a imagem do Donald Trump na rede da Solana. Tem esse outro aqui, ó, eventos, ó. Subiu 55% esse ecossistema aqui nos últimos dias. Boa parte dessas moedas não existirão daqui a alguns anos. Então tomem muito cuidado na hora de colocar o seu dinheiro nas altcoins. Hoje a única cripto que nós podemos afirmar que é realmente revolucionária é o Bitcoin. Então hoje o Bitcoin é a única garantia que você realmente terá um retorno bom no futuro, porque você está realmente investindo em algo revolucionário. E reparem a diferença no tamanho de mercado do Bitcoin comparado às outras moedas, aqui nesse gráfico de bolha. Então eu sei que falar para investir em Bitcoin pode ser muito chato, porque você não vai ficar milionário rapidamente, mas ele é a melhor forma de você prosperar financeiramente no médio e longo prazo. Já as outras moedas no geral têm grande chance de trazer a ruína financeira para você. Outra coisa importante que muitas pessoas aí tentam divulgar na internet vendendo narrativas falando que vai ser o próximo Bitcoin, essa daqui vai ser o próximo Ethereum. Não, essa moeda não vai ser o próximo Bitcoin nem o próximo Ethereum. Porque olha só, a regra de Pareto ela também é aplicada no mercado cripto, porque basicamente 80% do valor de mercado em cripto está concentrada nas 5 maiores moedas do mercado. Olha, que hoje são Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB e Solana. Já o restante, os outros 20% estão diluídos em mais de 2,4 milhões de criptos diferentes. Então o princípio de Pareto mostra que as chances desses 20% desaparecerem ou não existirem mais são muito maiores do que os 80% que são as maiores moedas do mercado hoje. Uma análise que você deve fazer para não cair em narrativas, marketing ou exagero sobre moedas é essa daqui, ó. Primeira coisa que você precisa entender é essa parte em vermelho aqui desse gráfico, que é o total de mercado que o produto pode ter. Então isso se resume no seguinte: imagine que eu tenho uma loja que vende mouses para computadores. E somando o mercado global total de mouses de computadores, digamos que dê, sei lá, $1 bilhão. Então esse é o mercado total que esse tipo de produto pode movimentar no mundo inteiro. E aí nós vamos para o segundo ponto aqui no nosso gráfico, que é a porcentagem desse tamanho total de mercado que aquele projeto, aquela cripto ou aquela empresa realmente pode capturar. Então se hoje o tamanho total de mercado na venda de mouses aí de computadores é de $1 bilhão, quanto desse mercado a minha empresa consegue realmente capturar? Porque vão ter concorrentes em outros países que podem fazer produtos melhores, ou o meu produto não chega até outros países, quanto eu realmente tenho de espaço no mercado. Então, entendido isso, vamos para o terceiro ponto, que é esse daqui, ó. Qual é a porção de mercado que eu já possuo e que eu já adquiri? Então, sabendo disso, se eu já adquiri 30% do tamanho total de mercado que esse mercado possui, e eu ainda realisticamente posso adquirir mais 40% aqui, então sim, aquela cripto, aquela empresa, ela realmente pode crescer ainda mais. Só que se a moeda já atingiu esse patamar aqui, ó, não faz sentido nenhum, ela não vai crescer mais do que aquilo, ela já chegou no seu platô. Um grande exemplo disso é o Banco Itaú aqui no Brasil. Reparem que essa empresa, ela não tem mais para onde crescer, porque ele já é um dos maiores bancos do mercado e do jeito que ele está posicionado, ele já atingiu o seu platô. E em cripto isso é muito comum de acontecer. As pessoas falam, não, porque essa moeda vai se multiplicar em 100 vezes, mas ela já capturou boa parte dos clientes que adotariam aquele tipo de moeda. Como que ela vai crescer ainda 100 vezes? Não tem como, é impossível. Então esse tipo de coisa você tem que prestar muita atenção antes de investir em um projeto. E fica até a dica, para quem investe no DeFi, dê preferência para aqueles projetos que você realmente usa, aquelas criptos que você realmente quer segurar para você aumentar a quantidade delas. Não fique procurando
moedas que tenham rentabilidades enormes, mas você nem utiliza aquele projeto, porque esse também já é um indício de que aquele projeto está sendo realmente utilizado e adotado por mais pessoas. Senão, você vai comprar só um esquema de pump and dump. Outra coisa importante que está acontecendo é o aprimoramento do ecossistema DeFi. Alguns chamam aí de DeFi 2.0. Então as redes estão se desenvolvendo cada vez mais, porque o DeFi já surgiu há alguns anos atrás. Então ele é um mercado muito recente, mas que tem bastante atenção e realmente pode ter coisas revolucionárias lá dentro. Então estar atento a criptos relacionadas a projetos DeFi é muito importante nesse momento. E um dos ecossistemas que pode ter bastante desenvolvimento ainda é o próprio ecossistema do Bitcoin. Então é interessante ficar de olho nos projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do ecossistema do Bitcoin, que realmente podem ser grandes oportunidades. Agora eu vou mostrar a lista dos 42 tokens, os únicos que conseguiram superar o desempenho do Bitcoin nesse ano. O restante das outras moedas tiveram um desempenho muito pior do que quem comprou apenas Bitcoin. Então aqui nessa lista você vai ter um grande aprendizado. Eu sei que é para isso que você está tentando ver esse vídeo, para ver se encontra algum projeto milionário, mas eu quero passar algo a mais, além de você olhar apenas uma lista com moedas aleatórias. Então nessa lista eu tenho do lado esquerdo a categoria da moeda nessa coluna. Aqui nós temos o nome da moeda, né, a sua sigla, aqui o valor de mercado dela e do lado direito a sua rentabilidade nesse ano. Então todas essas moedas até o momento renderam mais do que o Bitcoin. E só uma curiosidade, isso representa menos de 0,0042% do total de todas as altcoins que existem no mercado. Ou seja, 99,9% das altcoins tiveram um desempenho muito pior do que o Bitcoin. Eu dou os créditos a esse perfil que teve todo o trabalho de fazer esse levantamento. Mas vamos lá, tirar algumas conclusões. Primeira coisa interessante é que dentre aquelas inúmeras categorias que existem no mercado cripto, apenas 6 se destacaram. Sendo a primeira delas as corretoras ou também corretoras descentralizadas. Porque esse tipo de categoria sempre terá demanda, porque é basicamente aquele intermediador que faz as pessoas comprarem ou venderem criptos. Quanto maior o interesse em cripto, mais esses projetos vão lucrar. Então pensando naquele valor total de mercado, à medida que as pessoas vão conhecendo o mercado cripto e entrando mais nesse mercado, ele aumenta. Então isso dá espaço para essas corretoras também crescerem, por isso elas também tiveram um ótimo desempenho esse ano. Então, em último lugar dessa lista, né, lembrando que eles estão acima da rentabilidade do Bitcoin, temos a MX com uma rentabilidade de 35%. Então, o FDV, o valor total desse projeto é de 3,7 bilhões de dólares. Se você pesquisar hoje esse projeto, você vai notar que o valor de mercado é de 354 milhões. Aí você vai falar, nossa, Eric, mas esse projeto é muito menor do que você falou. Na verdade, o market cap ele pode enganar você, porque o que importa no valor de um projeto é a quantidade de moedas em circulação vezes o seu preço, porque é assim que nós chegamos no valor real daquele projeto. E hoje o valor real é esse daqui, ó, Fully Diluted Market Cap. Então é isso que nós utilizamos nessa coluna aqui, tá? Não confunda com o valor de mercado apenas. Porque muitos projetos têm tokens travados e eles ainda não liberaram isso ao mercado. E geralmente quando eles liberam isso, algumas semanas depois, nós temos bastante queda se o mercado não absorver os tokens. Então vale a pena olhar o tamanho do projeto por aqui, tá? E não pelo valor de mercado. Então olhando por essa ótica, que esse já é um projeto bem grande que ficaria aqui acima da Pepcoin, em 28ª posição dentro das maiores moedas do mercado. Ou seja, já é bem grande e não tem tanto espaço assim para crescer, mas mesmo assim ganhou do Bitcoin. A próxima é essa Leo, que também é a mesma coisa, ó, tem um valor de mercado de 5,3 bilhões, cresceu 36% e também está dentro da categoria de CX, né, que são das corretoras. A segunda categoria que vai aparecer bastante aqui na lista é essa daqui, de infraestrutura. Então temos aqui o projeto Rare, que tem o seu valor de mercado de 168 milhões, ou seja, é um projeto bem pequeno em desenvolvimento e que teve uma rentabilidade de 41%. Vale a pena ficar de olho nesse tipo de projeto com valor de mercado baixo e que está tendo atenção do mercado, porque se ele está crescendo, tendo adoção e ele não é tão grande assim, as chances de ganhar dinheiro nessas altcoins são maiores do que em altcoins que já estão muito grandes e não tem mais para onde crescer. Então esse é um projeto para ficar de olho na parte de infraestrutura. Essa categoria de infraestrutura podem entrar várias coisas diferentes, desenvolver coisas para o DeFi funcionar, desenvolver coisas para camada 1 funcionar, camada 2. Então essa categoria envolve várias coisas diferentes de desenvolvimento para ajudar aí o ecossistema cripto. A próxima categoria que aparece bastante aqui, que ganhou mais valor do que o Bitcoin, é a Layer 1. Como eu falei lá atrás, depois do crescimento da Solana, o mercado voltou a dar atenção para esse tipo de projeto. Então temos aqui representantes, né? A Casa, TRX, que são moedas já bem consolidadas e grandes do mercado, e mais para cima da lista temos outras. Já a quarta categoria que aparece bastante aqui são os projetos de IA.
Obviamente, esse é o maior hype do mercado e também do mercado tradicional, inteligência artificial. E existem muitos projetos que se dizem ser de IA, só que eles não fazem nada com IA. Mas existem poucos projetos que realmente são de inteligência artificial e eles ganharam bastante atenção no mercado e ainda podem crescer mais na segunda pernada de alta do ciclo. Então, um exemplo aqui foi o LPT, que tem um valor de mercado de 406 milhões, também é um valor de mercado baixo, vale a pena ficar de olho, e ele cresceu 48% esse ano. Acima disso, temos algumas que são do ecossistema do Bitcoin. Lembra que eu falei sobre ele, né? Aqui na 31ª posição tem a moeda chamada de Core, né? E ela já tem um valor de mercado de 1,9 bilhões. Teve um crescimento de 66%. Essa moeda é uma exceção aqui da lista, porque as outras que fazem parte desse ecossistema não conseguiram ganhar mais valor do que o próprio Bitcoin. Mas lembra o que eu disse, vale a pena ficar de olho nessas moedas novas aí que podem surgir no ecossistema do Bitcoin. A próxima categoria foi do DeFi, mas também não é frequente aqui na lista. A moeda se chama RSR e ela tem um valor de mercado de 557 milhões, ou seja, é pequena também. Vale a pena ficar de olho nessa moeda, teve um crescimento de 72%. Agora, novamente repetindo as categorias, né? De Layer 1 aqui também, nessa também. Já pulando para o nosso top 10, vocês vão ver que as que mais ganharam valor esse ano frente ao Bitcoin foram as meme coins. Então essa foi a categoria mais forte esse ano. Temos em primeiro lugar a Puppycat, que é uma meme coin da rede da Solana. Temos em segundo lugar a Mog. Aqui em quarto a NPC, em quinto a Maga, que tem relação com o Trump. Em sexto lugar a WIF, em sétimo a Turbo. E reparem que as meme coins basicamente dominaram o top 10 aqui das moedas que mais ganharam valor frente ao Bitcoin. A tendência nos próximos meses é dessas moedas não ganharem mais tanto valor assim, porque quando as pessoas ganham 7.500% em uma moeda, elas tendem a vender. Então esse tipo de moeda, ela é puramente especulativa, tá? Ela não tem função nenhuma e se você fizer algum dinheiro relevante nelas, venda o mais rápido possível. Então você até pode investir dinheiro nesse tipo de moeda, mas tenha muita atenção e saiba que você realmente pode perder tudo que investiu rapidamente. Porque como elas já subiram bastante, o despejo pode ser enorme a qualquer momento. Só que outro tipo de categoria interessante é dos Real World Assets. Também só aparece uma vez na lista, mas é essa OM aqui, ó, que tem um valor de mercado de 857 milhões. Dentro dessa categoria, ela não é uma das maiores, então ela ainda tem espaço para crescer, mas ela já subiu 1.550%. Então essa é a lista das 42 criptomoedas desse ano. O que eu acho mais interessante dela é olhar para quais categorias o mercado está dando atenção, porque é onde tem atenção que tem dinheiro. Então as mais frequentes aqui na lista foram primeiro meme coins, depois IA, né, a inteligência artificial, depois Layer 1, como por exemplo Ethereum, Solana, tem a Velo aqui também, a Toncoin, em seguida veio infraestrutura, depois veio o SEX, que são as corretoras ou corretoras descentralizadas. Mas essas foram as únicas moedas que ganharam mais valor do que o Bitcoin neste ano. E a outra conclusão que podemos tirar dessa lista é que as meme coins elas vieram realmente para ficar. E ela é propriamente um tipo de moeda contra o sistema que também ajuda na ganância humana. Então, como isso nunca vai deixar de existir, as meme coins, hora ou outra, sempre vão trazer essas valorizações impressionantes. A questão é que existem inúmeras meme coins e saber a hora certa de se expor a elas. Então, até dá para usar as meme coins para ganhar dinheiro, mas lembre-se, realize lucro e transforme isso em Bitcoin, porque Bitcoin é a única moeda que de fato vai sobreviver no médio e longo prazo. E ela é realmente a única tecnologia revolucionária que a gente pode ter certeza de que realmente vai perdurar nos próximos 10 anos. Então, duplas, não se esqueçam dos ciclos de mercado, principalmente para se expor às altcoins. Nós estamos aqui na primeira fase da Bull Run e em breve nós podemos entrar na segunda fase, e é geralmente na fase que o Bitcoin mais sobe que nós temos as altcoins subindo bastante. Mas para isso acontecer, o Bitcoin precisa superar os 64 mil dólares e buscar novos topos para depois aí sim as altcoins subirem mais forte. Agora pode ser que o Bitcoin esteja se consolidando aqui nessa região dos 63.500, porque a maior parte do mercado cripto está com preço médio de 63 mil dólares. Então muita gente que entrou recentemente no mercado está vendendo nessa região, por isso ele tem mais dificuldade para superar os 64 mil. Mas uma vez que a força compradora superar a vendedora no Bitcoin e ele começar a entregar mais altas, aí sim nós vamos ver as altcoins subindo mais. Geralmente nos ciclos de mercado as altcoins elas sobem mais forte na fase 2 aqui, ó, na segunda pernada de alta do mercado. Então agora nós estamos nessa faixa de transição, em qualquer momento a gente vai entrar na segunda pernada de alta. Então, duplas, não comprem qualquer altcoin porque a maioria não vai te dar dinheiro de fato, vai ser melhor você colocar esse dinheiro em Bitcoin mesmo e esquecer ele lá do que perder tempo colocando em altcoins que só vão trazer ruína financeira. Você pode utilizar a estratégia que eu mesmo utilizo, ter boa parte exposta em Bitcoin e aproveitar apenas poucos projetos de determinadas categorias
liquidez em altcoins e também colocar isso em piscinas de liquidez para aumentar a quantidade de tokens. Mas definitivamente comprar qualquer altcoin não valerá a pena para você. Qual que é o melhor caminho para se comprar cripto hoje, né? É utilizando corretoras no exterior. Para quem é iniciante, ou até para quem é avançado, é aqui que você vai encontrar os melhores preços, as melhores taxas e também muito mais opções de moedas para se comprar. Qual é a principal corretora que nós utilizamos aqui, né? É a Crypto.com. Então, aqui é o aplicativo deles, né? Você tem lá o seu saldo, basicamente em dólar, você pode comprar, vender, receber criptos ou sacar e até utilizar elas como forma de pagamento através do cartão de criptomoedas deles que eu utilizo aqui no dia a dia. Então, eles têm Bitcoin, tem Ethereum, tem outras moedas, né? Tem a Solana e várias outras opções. E aqui os preços são melhores. A cotação do Bitcoin, por exemplo, a cotação do Ethereum vai ser melhor do que no Nubank ou bancos brasileiros, porque o volume deles é muito maior do que em corretoras nacionais também. E olha lá, eu fiz uma simulação de uma compra, né, de 0.01 Bitcoin, que deu ali $610 em USDC, então eu troquei uma cripto por outra, e a taxa ela é zero. Então, olha lá, corretoras exterior você consegue esse benefício de taxa zero e preços melhores. Por isso que eu recomendo utilizar corretoras no exterior. E aí, dupla, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, clique em hypar, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos, vai que eles aprendem alguma coisa de nova. E ao lado aqui eu deixo o vídeo onde eu expliquei como identificar os sinais de que é a hora de vender uma criptomoeda. Então eu recomendo que você assista ele depois. Então até o próximo vídeo, se o mercado cripto não acabar antes. E um grande abraço.